Bem-vindos aos Estados Unidos de verdade. Então, pessoal, mais um vídeo aí, né? Estamos começando aí uma resenha aqui pra vocês, mais um episódio do nosso Resenhando Histórias aqui do Perdi Geek, né? Nosso canal independente, nosso canal spin-off das produções sem qualidade. E o material de hoje que vai estar passando aqui pra vocês, infelizmente hoje eu não tenho mais edição física em mãos, tá? Eu tive que me desfazer dela em caráter de pouco espaço na época, tá? Aqui tá passando pra vocês a foto de quando eu tinha a coitadinha, é Carnificina Americana, tá bom? Vai estar passando pra vocês a capa aqui e, se tudo der certo, a ficha técnica aqui do lado, tá bom? É conhecida principalmente por ser a derradeira obra da Vertigo, não do fim do selo em si, né? Porque infelizmente, alguns sabem, eu acho que eu falei isso outras vezes, a Vertigo se tornou hoje em dia DC Black Label, que nada mais é uma desculpa vagabunda, na minha opinião, claro, para poder botar histórias de heróis ali dentro do selo. Além de terem mexido em algumas coisas, deram uma cagada, sabe? Por exemplo, o Arqueiro Verde do Mike Grell hoje em dia é DC Black Label, aí você fica, porra, bicho. Aí tem gente que argumenta porque Vertigo se tornou Black Label, além dessa questão da inclusão dos heróis, né, no selo, né, nessa linha editorial, é porque são coisas adultas, né? E aí botaram, eu lembro que botaram o Watchmen, só que eu estranhei, porque o Watchmen é DC regular, né? Mesmo fazia parte de um multiverso, tanto que lá na frente culminou na questão do relógio do juízo final, né? Mas é isso, a DC Black Label, mesmo sendo dentro da realidade vigente ou dentro das histórias válidas ainda pro multiverso DC, a aba Black Label hoje em dia é para histórias adultas, seja porque tem uma pingola, mais sangue, palavrão, etc. Por que derradeira? Porque foi justamente a última obra mesmo antes de trocar de nome. Foi ali em 2019, se não me engano, né? É uma maxi-série, se não me engano, em umas 9 edições. Pois bem, vamos começar com a resenha em si, tá bom? Carnificina Americana vai tratar sobre a história do Richard Wright e a jornada de redenção dele. Por que eu digo jornada de redenção? Porque ele é um ex-agente do FBI e ele meio que na época ali da empreitada dele de funcionário, ele fez umas cagadas. Então ele meio que foi, acho que exonerado, né? Ele foi tocado para fora por força maior, né, das cagadas que ele fez. Porém, né, nesses anos posteriores de, sei lá, se não me engano, investigações particulares e coisas do gênero, ele é trazido de volta à agência porque, vamos falar assim, o colega de uma ex-colega dele, né, o colega da ex-colega do Richard Wright, é assassinado num esquema envolvendo uma investigação muito grande. Né? Então, não só pela questão de investigar o lance da própria... o próprio assassinato da colega do Richard, continuar de onde o cara parou, que é envolvendo toda uma organização, né, de ideais, vou evitar de falar a palavra aqui para dependendo do YouTube não me catracar, né, mas é daquela galera que não gosta muito do povo 2 tons abaixo de pele ou para cima, né, aquela galera que não é muito fã de uma cor de pele diferente, e lá nos Estados Unidos vocês sabem bem de qual é, né, o povo que veste de Zé Gotinha, etc e tal. Com o passar das edições, na medida que a narrativa vai progredindo e a gente vai acompanhando a história de fato, vamos falar assim, a história vai indo e vai também não só dando prosseguimento na investigação do brother que morreu, né, no cara que morreu, mas também contando a questão do próprio passado e explicando quais foram as cagadas do próprio Richard, né? Então, digamos assim, temos perspectivas de passado e presente na história também. A história, pessoal, ela tem um final um tanto quanto apressado, né? É meio que aos 45 segundos do tempo, o negócio ali não sei o que. Tanto que em resenhas da época de quando o Encadernado saiu, inclusive aqui no Brasil, né, o povo falou muito que tem a sensação de final, tipo, correndo, tem que acabar porque tá acabando as páginas e cancelou o título. E pelo que o artista, né, o roteirista que é o Brian Hill, ele afirmou em entrevistas na época, não, eram para ser umas 9 edições, como eu disse, e se, brincando, se for pra botar defeito, que não é que ele falou isso, né, mas se for pra botar defeito, que ponha no cara, não foi a questão editorial em si para apressar o final, né. Mas a história anda bem, ela anda bem, a questão é só o final que é meio, você fica meio, sei lá, sabe, podia ter esticado mais, explicado mais coisas, né, você vê alguns detalhes a mais na investigação em si, ou assim, desenrolares maiores, as consequências das revelações, das informações, né? Mas a gente consegue desfrutar da narrativa sim, sabe? E é legal ver como o autor tenta. Na realidade ele tenta bater assim, mas não dá muito certo. Mas isso aí é questão de opinião, tá bom? Ele tenta criticar
a situação política da época. Por quê? Porque Carnificina Americana é o livro de um cara, o nome eu não vou lembrar o nome do autor, tá bom? Mas é um livro de um cara que ele está criticando a situação política dos debates, os extremos, né? Só que isso foi feito no quê? Na era Trump. Eu não sou trumpista, eu quero que se exploda, mas tem muita coisa que você vê que é meio assim, fortuito demais, esqueminha demais, sabe? Mas tem gente que fala que o livro é legal, né? Eu procurei saber algumas reviews americanas do livro. Tem gente que fala que é legal, tem gente que fala que é gratuito pra caramba, né? E aí você não consegue aferir sem ser lendo mesmo, né? Se é gente puxando o saco querendo defender o Trump, ou gente querendo agredir o autor, né? E assim, inclusive isso mistura com a própria questão da narrativa, que de certa forma é bem legal, sabe? Que além da questão da crítica sobre paradas raciais, né? Coisas raciais, porque se não me engano, o Brian Hill mesmo, ele é afro-americano, né? Ele é negro e tal. Ele também tenta botar ali a questão do debate político, né? Que os extremos, não que também seja essa coisa pau mole, tipo o centrão do Brasil aqui, né? Que eu acho uma coisa ridícula. Eu prefiro que a pessoa fale, olha, eu sou de direita, eu sou de esquerda, pelo menos um trem mais firme, mas que você pelo menos admita os defeitos da tua turma ou os defeitos da tua ideologia, né? Da tua postura, né? Algo ali, meu lado dependendo é mais seco, meu lado dependendo se preocupa demais com o social, mas dependendo faz vista grossa pro estado inchado pra caramba, e por aí vai, né? Porque geralmente aqui em matéria de Brasil, quando o povo fala que é centro, você vê que o cara, né, bate com as duas, sabe? Se é que você me entende, é muito de questão de conveniência e tal, né? Inclusive dizem, né, o povo zoa que o Centrão é o grande balcão de negócio da política brasileira, né? Mas a questão aqui, voltando ao quadrinho, é legal ver que ele fala sobre questões raciais, questões de política e também os extremos. Mas como eu disse, não necessariamente essa coisa pau mole que os extremos não prestam. Não, é tentando mostrar que o quê? Ninguém presta politicamente falando. Todo mundo vai querer te usar. E os próprios políticos em si, e aí seja o cara mais dependendo ao centro, moderado ou aos extremos, ele não importa com a classe trabalhadora. Como diz o Emílio lá do Pânico, né? O afegão médio, o político quer que a gente se foda, sabe? E é legal ver que pelo menos o Brian Hill ele tem essa consciência, e pelo menos eu interpretei assim na história, que ele bota que independente do lado, independente se é extremo, moderado ou centro, o político só quer botar o dedo no seu, ele só quer te ferrar. E inclusive, se tiver a oportunidade de te usar de massa de manobra, assim como fazem na história, tem muita coisa, questões de manipulação de informação, acho que um pouquinho de fake news também, né? Entre outras coisinhas, é bem colocado na história, né? Como eu disse, a questão da crítica, dependendo, é a direita, não sei o quê, é meio molenga, é meio broxa. Mas a questão do caráter utilitário da população pros políticos, tô falando bonito, não sei nem se tô falando da maneira coerente, mas é como eu disse, ele meio que põe assim, bicho, político não se importa com o povo. A gente vai ser usado, a gente vai ser lascado, e é preferencial, né? É preferível, isso sou eu falando agora, é preferível que a gente meio que combata a classe política. Quando fazer uma coisa legal, parabéns do caralho. Se fizer bosta, a gente tem que ser o primeiro, principalmente quem votou, né, no dito cujo de qualquer vereador ou qualquer coisa que seja, a gente tem que ser o primeiro a estar ali pra cobrar, pra criticar e pra pedir mudança. É legal também ver sobre essas questões raciais, né? Eu não posso falar porque, né, porra, eu não tô no lugar de fala, como dizem. Mas é legal ver toda essa sensação da falta do senso de pertencimento do próprio Richard. Do caso de duas vertentes. Por causa do lance do FBI, porque os caras excomungaram ele e falaram mal dele até o osso. E a questão racial. Por quê? Porque ele entra como infiltrado na agência, né, do povo lá que não curte o pessoal de uma outra cor, né? Pra eu não falar o termo aqui de novo, porque senão o YouTube pode me derrubar. Mas, assim, é legal ver essa questão da... Ele se sente, vamos dizer assim, que nem eu brinco, ele se sente um excomungado, né? Ele se sente um cara a par fora, né? Não seria um apátrida. É um cara por fora da linha comum da sociedade. Porque ele foi excomungado do FBI por causa das cagadas dele, principalmente envolvendo drogas também. E por causa da questão racial, porque ele é um negro de pele clara, né? Isso aí, eu não sei se tem um adjetivo correto, né? Igual tem Cafu, não sei o que e tal, né? Etc, né? Ele é um negro de pele clara. Então, justamente nessa clareza da pele, mesmo ele sendo um cara afro, né? Ele passa batido dentro da agência. Por isso que eles falam com ele, vai, se infiltre e faça o que a gente quer. Não só pela questão de ser uma puta de uma cagada que realmente precisa da tua ajuda, e esse bônus de, brincando, essa skill dele da questão da pele, é porque ele é um cara competente, né? Ele é um cara muito foda, foi foda na agência, só fez essa cagada.
E também pra meio que fazer, olha, você fez merda, você tem dívida com a gente, né? É todo esse lance de pressão, né? Que nem a gente brinca, livre e espontânea pressão. Vamos falar um pouco agora da arte, tá bom, pessoal? O roteiro do Brian Hill, então a arte é do Leandro Fernandes, tá? Leandro Fernandes aí, falando alguns nomes de cabeça, ele ajudou recentemente no Torpedo 72 volume 3, né? Inclusive aí deixando um lembrete pra J. Braga, vamos continuar, já tá no terceiro, vocês pararam no 1, vamos lá, né? Inclusive ele me respondeu no Instagram que ele pretende sim retomar, tô falando isso só de brincadeira, tá bom? Ele fez o terceiro volume agora da nova série do Torpedo 72, 1972, tá? Mas eu falo 72 pra ficar mais fácil. Ele também fez Os Nomes, também da Vertigo, só que lá em 2014 o Peter Milligan fazia o roteiro. Ele vai fazer agora o retorno do DC Elseworlds, né? Que aqui no Brasil ficou o Túnel do Tempo. Vai retomar agora com o Batman by Gaslight, que aqui no Brasil é Batman 1889. É o Batman vitoriano da época do Jack Stripador, né? Aqui no Brasil, aliás, aqui no Brasil não, perdão, aqui no Brasil só é encadernado normal. O que eu queria falar vai ser retomado agora com o subtítulo, né? Que agora vai retomar o Elseworlds e vai expandir mais a questão do By Gaslight, né? Esse Batman que é o The Kryptonian Age. Deve inserir o Superman, né? Porra, é kryptoniano o negócio. Voltando aqui ao Leandro Fernandes em si nessa obra, ele é argentino, né? E a gente vê que ele é da escola, que eu brinco, né? Ele é da escola do preto e branco com traço tremido. Porque temos o Marcelo Fruzin, que tem uma arte um pouco mais firme, mas é bacana, muito legal. Eu lembro dele bastante no Hellblazer, na época do Brian Azzarello, né? Inclusive deve ter feito aí o meio de campo junto com o Eduardo Risso, que também é argentino e também da escola tremida do preto e branco, né? Que ajudou no caso o Azzarello lá no Sem Balas e outras coisinhas também, né? E fez o Torpedo 72, o primeiro volume e eu acho que o segundo também, né? Falando aqui para eu não ficar estendendo demais, eu gosto de botar salpicar essas curiosidades para vocês, né? É legal ver como ele faz o traço e realmente lembra, nesse caso aqui é de 2019, né? Essa história lembra bastante o Eduardo Risso. Se acontecer qualquer coisa ou ele precisar de um cara para ajudar, o Leandro é o primeiro, né? Então assim, essa questão do sombreado, o quadrinho ele é colorido, tá bom? Como vão passar as artes para vocês depois. Mas é legal ver como ele faz o uso do sombreado. E no caso, mesmo sendo um quadrinho colorido, não perde. Talvez se fosse preto e branco seria mais legal ainda. Porém, como é colorido e dentro ali de como a história foi estruturada e do que é necessário, demandado para a narrativa ser tocada adiante, é muito legal a forma como ele põe os personagens, a diagramação dos quadros, né, os detalhes que ele põe na página e de vez em quando tem páginas duplas ou páginas únicas, porém muito cheias, né? Aquelas artes estouradas, né? E é bacana, né? Como eu quero falar, tô rodando aqui, mas é uma arte sombreada, muito bacana, casa com a narrativa e nesse caso, de fato, vamos brincar aqui, né? Não só digamos assim, as sombras dos roteiros e da própria arte, mas a sombra do próprio ser humano, né? A podridão do ser humano, a arte casa muito bem. Então, fazendo um remate aqui pra vocês, pessoal, é uma obra legal, tá? Eu não posso falar grandes coisas porque senão eu vou estar entregando. É um volume único, né? Apesar dele ser gordinho, ele é um volume único. Mas assim, falando pra vocês, é uma excelente pedida. É uma obra que anda muito bem, desenvolve muito bem. O final é meio broxa, por isso que eu sempre falo. Se você tá receoso, leia no digital primeiro, né? Se garanta, se previna. E se por um acaso você gostar e realmente relevar o final, procure por aí. Não é tão difícil encontrar ela, tá? A edição física. Não sei o preço que estão praticando hoje em dia. Eu comprei a um preço descontado em relação de capa da época, tá? Passo a ficha aí e tal, então vocês tiram aí dependendo uns 30% de base, que eu peguei de desconto pelo menos, tá? Mas assim, eu recomendo a história porque não só a questão de o decorrer dela, o andar dela, né? O tocar da carruagem dela é bacana, como também toca nessas questões que eu achei legais, assim como eu disse. Tem umas coisas que eu achei meio broxa, mas o todo é legal, a questão racial é bacana, esse lance do não pertencimento, o sentimento do Richard é bem bacana. A questão dele se sentir um bosta porque ele traiu a confiança dos caras e fez um monte de merda também é legal, né? Essa questão do cara sentindo aquele remorso que não vai não sei o que. Tanto que isso tem muito a ver com o próprio final. Por isso que eu disse jornada de redenção. Não vou falar o que, né? Porque senão vai perder a graça. Mas é bem legal como a investigação anda, a história toca, a arte é legal e a redenção no final do personagem, né? E aí, por que eu falei que é bem-vindo aos Estados Unidos de verdade ali, né? A frasezinha de efeito que eu deixei, que inclusive foi retirada do próprio quadrinho. Não é que todo mundo, né, é esse lance da pele lá nos Estados Unidos ou qualquer coisa. Só que tem muita gente que quer esconder, tapar o sol com a peneira. E a questão racial nos Estados Unidos ela é muito forte,
sabe? Inclusive até hoje, ela é muito latente, acontece bastante, né? Até o lance daquela história é até complicada até hoje, né? Aquele lance do George Floyd, entre outras coisas. Paradas muito mais concretas, assim como foi a galera do 3K, né? Se você me entende, né? KK, etc. O povo do Zé Gotinha, pra ficar mais fácil, né? Mas é bom, é uma obra legal, de certa forma pertinente nesses quesitos, principalmente esse lado político, eu achei bacana. E eu acho que é isso, assim, vale a leitura, com certeza vale a leitura. Passando umas breves pinceladas aqui, vamos deixar isso como notas de rodapé, tá bom? Assim como eu falei lá do Leandro Fernandes, o Brian Hill, ele fez o Postal, né, o Postal da J. Braga, eu ainda não tive oportunidade de ler. E as cores aqui, só para deixar registrado, são do Dean White. Eu não lembro de cabeça quantos outros trabalhos ele fez, né? Porque eu não lembro dele tanto quanto o Matt Hollingsworth, não sei, o Doug Braithwaite talvez, eu não sei se ele era colorista, mas o Dave ou Cameron Stewart também são coloristas muito conhecidos. Tinha o Matt Hollingsworth, o Dave Stewart, tinha mais um outro. Eu não vou lembrar não, mas enfim, são figurinhas carimbadas aí, creio que o Dean não deixa de ser uma delas. E sobre a própria questão aí racial e de questão de infiltrados, né, se não me engano tem até filmes sobre isso, e como eu citei lá atrás, o Inconegro da Veneta. E aí eu só queria deixar nota de rodapé mesmo, eu tenho curiosidade para ler, porém a arte do War and Peace, né, a arte do War and Peace, não me faz ter maiores interesses, porque eu acho uma arte meio paia, né. Mas também foi um título da Vertigo, só que é dos anos 90. E aí você pensa, o Brian Hill se inspirou no Inco Negro? Ou não, foi uma questão de extrema sorte, sei lá, coincidências divinas, né? Mas é isso, eu vou ser redundante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Uma baita de uma obra, uma investigação muito legal, uma jornada de redenção que toca em temas muito pertinentes até hoje, né, de certa forma. Algumas coisas foram meio que respondidas, né? O tempo resolve tudo, né? Foram respondidas com o tempo. Porém, é um trabalho que eu recomendo sim, tá bom? Desculpa qualquer coisa, nos vemos numa próxima. O link do quadrinho, se tiver, tá aqui embaixo. Se você quiser comprar também, tem lá no nosso catálogo, muito provavelmente, tá bom? Eu acho que é tudo. Muito obrigado, nos vemos numa próxima e tchau, tchau.